No final de 2015, a escritora Nélida Pinhon recebeu uma sentença de morte de seu médico. O oncologista deu a ela, no máximo, 1 ano de vida. Ao voltar para casa, Nélida deu início ao que chamou de um diário da morte, em que narrava, sem nenhum sentimentalismo, o que pareciam ser seus últimos dias de vida. Não há poesia na morte, escreveu na ocasião. Mas, felizmente, Nélida procurou outra médica e o diagnóstico anterior revelou-se um erro grande. Nélida foi medicada corretamente e hoje, cheia de vida, se dedica a uma série de projetos. O antigo Diário da Morte virou o livro Uma Furtiva Lágrima, uma verdadeira celebração da vida em que relembra momentos importantes de sua história e reflete sobre a carreira literária. Na entrevista, Nélida comenta a criação do livro e analisa o momento político e cultural do país. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. Nélida Pinhon, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso podcast da Folha, lançando o seu novo livro, né? Muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu estar aqui com vocês, vamos conversar sobre a vida, sobre a literatura, sobre o Brasil, sobre o que seja. O maior prazer, agradeço o convite. O livro é uma espécie de memórias, né, reflexões, chama-se Uma Furtiva Lágrima, um livro, o título é lindo, a capa também, o leitor depois vai poder conferir, né? Quando pegar o livro em mãos mesmo, ficou uma edição. Ficou uma beleza. Tem uma edição bonita. E devo dizer, e perdoe-me se assumo uma certa vaidade, que está saindo muito bem e que as pessoas estão apreciando muito essa antologia dos sentimentos, né? Que de verdade é uma espécie assim de folhetim também, porque a vida cobra um aspecto folhetinesco, né? Mas uma análise dos sentimentos, das dores, mas também das alegrias. É uma grande reflexão sobre os diversos aspectos e diversas instâncias da vida. Vamos dizer, é uma espécie de um compromisso de uma brasileira, no caso uma escritora, em relação ao cotidiano e o que significa a vida, viver cada dia. Ter vivido o passado e talvez sem o futuro. É um livro curioso, tão agarrado à vida, né? Essa noção de viver intensamente, mas a origem dele teve ligada a um momento bastante difícil, né? Bastante nebuloso até, né? Queria que você contasse um pouco a partir de um diagnóstico, né? Equivocado. Houve esse diagnóstico, uma sentença, né? Uma sentença, e garantiram-me, né? Que eu teria 6 a 9 meses de existência. Eu fui apanhada de surpresa, que eu não estava preparada. Mas engraçado, eu fui para casa e eu fui regida pela decisão de ter dignidade. A coisa que mais me importa, acho que foi uma questão de uma construção familiar, eu perdi meu pai cedo, com 21 anos, para uma brasileira daquela época, era muito cedo, 21 anos, né? E então, minha mãe sempre me pautou essa conduta. Há que ter dignidade. Você, com a dignidade, você aguenta todos os assombros da vida, né? Sobretudo uma mulher, que muitas vezes se fragiliza e é obrigada, naquela época, né, a ceder, contrário aos seus desígnios pessoais. Então, eu cheguei em casa e comecei a organizar tudo. Eu comandei muitas coisas, porque eu tenho um lado de comando, né, que eu gosto de uma certa organização. Eu sou uma sonhadora que organiza também a vida, não é? E eu me lembro, isso eu tenho destacado sempre, esse detalhe, que eu dizia, entre outras coisas, não quero ser operada, não quero ser enterrada com o fardão da academia. Não me perguntem por quê, não sei se foi pelo zelo, pelo bem, pelo valor porque ou eu quisesse uma roupa mais simples, não é? Enfim, não importa. E eu fui organizando tudo, cheguei a dizer quem eu gostaria, os amigos mais íntimos no final da minha jornada. Eu recebi muito bem essa sentença. Aí eu decidi fazer um diário da morte, já enfeitado, dizendo que não, vai ser um cortejo. Eu acho que eu tenho a impressão que eu pensei no famoso funerais do Victor Hugo em Paris, né? E eu sempre pensei que os grandes povos com grande cultura têm grandes enterros. Eu não queria grande enterro, aliás, quem organizaria meu enterro seria a Academia Brasileira de Letras, que ela se encarrega dessa função. Então eu fui escrevendo,
De repente, coisas que eu já podia ter pensado, ou poderia ter escrito uma nota assim e depois desenvolvi, não é? Mas o fato é que todo ele fundamenta-se, né, a partir desta morte. A morte anunciada, como diria o Garcia Marques, a crônica da morte anunciada. E depois, muito interessante, a minha secretária não se conformou, veio para São Paulo e eu caí nas mãos maravilhosas da doutora Alba de Oliveira. Ela que me salvou. E eu vinha a São Paulo todo mês, mas ninguém sabia que eu vinha me tratar, às vezes cada 15 dias. E era muito interessante porque, um detalhe que eu nunca comentei, a minha secretária ia para o Santa Luzia, que é uma paixão minha, aqui o mercado, né, de São Paulo, e fotografava tudo de novidade. E dali me mandava pelo WhatsApp. Eu dizia, compra isso. Ah, eu quero comer isso. Eu escolhia meu cardápio alimentar, porque eu precisava comer, a partir das fotografias. Interessante isso, né? Então, de algum modo, eu posso dizer pela primeira vez que o mercado Santa Luzia colaborou para me restaurar. O primeiro médico que você foi no Rio era um oncologista, né? Era, mas eu não falo além disso. Uma questão mínima de elegância, mas não posso me furtar ao fato de que ele foi um diagnóstico inconcluso, porque ele errou toda... Isso foi há quanto tempo já? Foi em dezembro de 2015. E você vê que depois disso, a doutora Alba foi maravilhosa, eu vinha sempre aqui, tudo como que desapareceu, houve cura, sim, não é? Espero que seja definitiva, que até agora está tudo Você parece ótima, né, a gente falando com você. Está ótimo. E eu fui para Portugal, passei há pouco 1 ano lá, escrevendo meu novo romance. E eu tenho praticamente pronto, ou muito adiantado, um livro de reflexões literárias sobre a arte narrativa. E estou fazendo também um livro pequeno sobre o meu amado cachorrinho Gravetinho Pinhon, que eu perdi em 2017. Foi sua morte que propiciou que eu saísse do Brasil. É um tema que eu queria abordar mesmo, já que você começou. É dedicado a ele, né? O Gravetinho livro, né? É verdade, eu devia ter falado isso antes, eu esqueci. É dedicado a ele. Eu tenho impressão, eu preciso averiguar, e não o fiz até agora, que eu acho que é o primeiro livro da literatura brasileira dedicado a um cachorrinho. Ele aparece ao longo do livro e o último capítulo, né, sobre ele, é bem bonito, falando sobre a morte dele, né? Dizem que é um epílogo, um desfecho muito comovente. E é engraçado porque, de certo modo, o final, esse capítulo, sintetiza o livro todo, que é um livro sobre o amor. Eu acho que é um livro sobre a resistência humana, como o humano precisa ter fé, como o humano tem uma vocação para o amor, mesmo que seja difuso, não é? Tanto que eu termino dizendo, eu não me lembro a frase, mas tudo é amor, não é? Porque eu dizia, não nos deixe, Gravetinho, fique, Gravetinho. E ele foi embora. Eu me pergunto, meu Deus, de que forma ele se sacrificou até para eu ir para Portugal, para eu poder fazer essa obra. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. Ele sempre me ajudou a crescer. Os bichos, com ele eu descobri a importância extraordinária dos animais na vida humana. Então, eu me tornei, não é uma cachorreira, não é isso, eu me tornei alguém que tenta entender a natureza profunda dos animais, que são tão desprezados pelo humano e são tão maltratados. Nós exercemos crueldades, como se a crueldade pudesse e devesse ser aperfeiçoada. Em quem? Nos animais, depois nos humanos. Porque quem maltrata os animais, maltrata bem os humanos, né? Então, eu quando olho, eu tenho agora 2 cachorrinhas, que uma eu ganhei há pouco, ambas pinhões, porque a gente tem que dar nomes, os sobrenomes aos animais. Ele é da família, então ele se incorpora à linhagem familiar, né? Então, eu olho para eles e penso, meu Deus, que fascinante poder entender quem você é. Eles gostam de música. A minha primeira não, mas observa a televisão. São dados a sentimentos mesquinhos também. Tem ciúmes, tem o sentimento da perda, entendeu?
O gravetinho, eu não sei se eu estou falando demais de não, cachorro fica à vontade, aqui, pode. né? Em vez de falar do livro, mas isso é muito importante para todos nós. O gravetinho sentava-se na sala de jantar e o seu olhar atravessava a janela e pousava, penso eu, no céu, no firmamento. E ficava com uma postura transcendente. Eu achava que era a hora da meditação dele, eu não deixava ninguém atrapalhá-lo. Então, ele era prospectivo, quer dizer, ele era um homem que... um bichinho, né? Homem-bicho, bicho, que ia para o passado. Eu acho que vale a pena falar dos animais para aprendermos com eles. Você conta que no dia do diagnóstico equivocado, você chegou em casa e como se ele te pressentisse, né? Ele ficou ao seu lado, como... É verdade. Não, e o médico disse que eu devia afastar os animais, que eu não podia conviver com os bichos, que não era bom para a minha enfermidade. Eu disse, não é possível, eu prefiro, se eu tiver que renunciar aos meus afetos humanos e animais, eu prefiro acelerar a morte. Como é que eu vou abrir mão dos afetos? De que natureza seja? O afeto é um pilar civilizatório. Você se exercita, você exercita a sua humanidade testando a febre do seu amor, a febre da sua bem-querença, não é isso? Então, isso também motivou a levar adiante meu texto, né? Que eu falo, tanto que há um texto que eu falo, o milagre da autoria, o que é escrever em primeira pessoa. Né? Porque o livro é todo escrito em primeira pessoa, portanto, é Nélida, eu, autor, assumindo o que está sendo dito. Eu não uso máscara, embora eu sempre sonhe com a máscara de Agamenon escavando Troia. Né? Mas isso ajuda você a se comprometer com a palavra. Nessa perspectiva, é um livro diferente na sua obra? Você sente por essa motivação, né, da escrita? Nesse aspecto você tem razão, né? Mas, de certo modo, essa vocação para a narrativa interior, para o pensamento, é uma prática antiga minha que vem se desenvolvendo. Eu tenho, por exemplo, há um livro meu que dizem que é muito apreciado, o Livro das Horas. É dentro dessa linha, só que eu não estava sob essa ameaça. Então, eu não sei em que medida o fato de eu estar sob esse império da morte, né, eu me exprimi mais dramaticamente. É até muito o capítulo, a sentença, né, o terceiro capítulo, é muito, você comenta que, nessa forma sóbria, né, como você lidou com a situação, né, que você disse que não contou aos amigos, não queria um drama com relação a essa questão, né, e você fala que não há poesia na morte, você fala, né? É uma frase que eu acho que é feliz, porque é de verdade, não pode haver. Por mais que você seja abnegada, que você se declare preparada para ir embora após uma vida bem vivida, né, sortida, rica, né, fecunda, você também não pode dizer, ai, que maravilha morrer. Só pode dizer que é maravilha morrer quem já morreu há muito tempo e não sabe. É verdade? Mas eu sou alguém vigente, eu sou alguém que estou dentro da vida, eu sou uma mulher cheia de energia, não sempre fui até hoje, né? Eu gosto do convívio, tem um lado mundano que eu acho muito apreciado, eu gosto da solidão, da reflexão, adoro pensar. Pensar, para mim, eu sempre digo brincando, né? Brincando não, mas pensando, que é erótico, erotiza o corpo, pensar leva você para todos os destinos humanos, para todas as épocas, né? É uma liberdade extraordinária, que eu ponho isso muito no livro. Você vê que eu frequento Carlos V, do Sacro Império, Leonor de Aquitânia. Eu tenho um grande amor pela visita que fiz sempre, desde menina, aos vários séculos, né? Tanto que eu digo assim, mas de verdade, as pessoas podem estranhar. Eu tenho estima por certos séculos. Se você me perguntar, um século que você adora, eu digo o século IV. É um século que eu adoro, por várias razões. Então, tudo isso aparece no livro. Eu acho que o livro procura compensar minha maneira de ser generalizada. E, ao mesmo tempo, uma maneira de ser que não é individual. Não é só minha, é coletiva. Eu sou um ser coletivo. Eu acho que o escritor não tem o direito de ser individual. Eu acho que a própria escrita dele é coletiva. Nada pode ser mais socializado que a língua, né? A língua é de todos, foi inventado pelos bandidos, pelos bandoleiros, pelos bordéis, por toda a necessidade humana. A carência humana produziu língua, não é? Então, eu
fui testando tudo isso nesse livro. Eu acho que é um livro, nesse sentido, ele me parece completo, né? Atende a vários sentimentos nossos, coletivos. E é um pouco você vai conjugando a sua vida, suas memórias, com reflexões, né? Sua formação, sua história familiar, né? Até a gente reconhece muitos inspiradores de seus personagens nos romances, a partir, né, de você apontar, esse meu parente, meu avô era o personagem tal, né, me inspirou. Mas é interessante, esses traços vão para o corpo do personagem, de algum modo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma convicção, que até hoje não foi abalada e nem renovada, é o seguinte, que o personagem, qualquer que você tenha, esteja fazendo, compondo nos seus romances, ele nunca é uma pessoa só. Ele é uma soma de todas as pessoas que você vai conhecendo e coletando ao longo da vida. Daí eu achar que o personagem não é um indivíduo, é um arquétipo. E por isso que as pessoas leem e se identificam. Porque se fosse só uma pessoa, talvez um de vocês dois aqui não se identificaria com o personagem. Mas como ele é uma soma de vocês dois, por exemplo, vocês têm afinidade com o personagem, porque ele é um arquétipo. Ele é uma soma de todos os indivíduos em algum momento da história, em algum tempo, em alguma condição especial, enfim, que seja qual seja. É engraçado que no começo, o capítulo a partir de Sentença, né, apesar dessa situação que te inspirou a escrever, o livro todo, como você disse, soa como uma coisa apaixonada à vida mesmo, né? A arte, a cultura, né? Uma coisa como está aqui no início de resistência, né? De uma autora que não tem um tom sombrio assim como poderia ter. É verdade. A partir da situação que inspirou. Né? É verdade. Então, eu achei muito bonito que o Carlos Andreas, o editor, diz que assim, até que eu era uma civilização. Eu achei muito bonito, me comoveu muito, no sentido de que talvez a minha circunstância ser mulher e com a crença de que o escritor é homem e mulher, é bicho, como diz Proteu, né? É vegetal, é legume, ele é tudo que pode ser, que é arfa, que tem reação, né? Que não está petrificado. Embora a pedra está, mas a pedra é um trabalho de milênios, né? A chuva lava a pedra e descasca a pedra, de algum modo, não é isso? Mas, então, nesse sentido, eu vejo que de verdade, eu fui construindo, né? São patamares, visitando tudo que eu podia. E como eu acho que essa vida que eu fui tendo desde menina me preparou para a escritura. E a própria vida me preparou para escrever. E a escrita tem um caráter pedagógico. A escrita faz com que você vá além das suas possibilidades. E nesse sentido é muito interessante, né? Ser escritora não é só ser alguém que atua com o texto, é alguém que visita todos os tempos, visita todo mundo, visita o vizinho, né? E assume um compromisso estético, mas também, de alguma maneira, longínquamente ética no compromisso, sem dúvida. No meu caso, como eu estou assumindo a primeira pessoa integral, acentuava mais esse compromisso ético de expressar a minha emoção com a morte e com a visita aos temas essenciais da vida. Entendi. E você repassa muitas das suas influências, como a Bíblia, né, a mitologia, a Idade Média, né, são muitos contextos históricos que você vai citar. A Bíblia você fala que é uma grande inspiradora. Mas né? sabe por quê? É muito interessante. Eu estudei em colégio alemão, beneditinos. Então, eles não deveriam, em termos técnicos, visitar tão profundamente o Antigo Testamento. Vamos dizer, o cristianismo visita muito mais o Novo Testamento, né? Menos o Antigo. Mas eu, pela formação dos alemães, contrária ao catolicismo deles, eu fui uma estudiosa do Antigo Testamento.
Então, é como se, por exemplo, eu adorava a figura do Lutero, menina, e a madre mestra ficava angustiada que eu pudesse me converter ao protestantismo. Então, mas foi uma maravilha, porque eu misturo tudo. Eu acho que quando você está viva e arfa, você tem que misturar o Antigo e o Novo Testamento, você tem que misturar os gregos, você tem que misturar os séculos, você tem que, como eu falei, visitar o século IV. Por quê? Alguém me pergunta. Porque era um século que eu quer dizer, entre eles, né, de grande liberdade, porque ainda não morrera totalmente o paganismo e surgia impetuoso e corajoso e forte o cristianismo. Então você oscilava entre essas duas propostas civilizatórias, né? E era uma liberdade, você também podia adorar os deuses. E eu acho isso extraordinário, adorar os deuses e também ter um monoteísmo como padrão, né? Então, eu acho que daí aparecer tudo isso no livro. Eu não escolhia os temas. Isto é, eles iam surgindo com a naturalidade de um nascimento. Não é? De repente, eu falei no ciúme. Então, como é que o ciúme me surge nesse momento? Então, eu escrevia. Porque eu gosto muito de pensar. Mas isso não me traz, pelo amor de Deus, eu não estou expressando uma vaidade, estou expressando uma necessidade nossa de combinar o pensamento com a realidade, com o cotidiano. Daí qualquer pedaço de pão que está em cima da mesa, te enseja uma reflexão. Como é que você pode comer sem pensar um pouco? Até no prazer da comida, pensar, meu Deus, como esse pedaço de pão é maravilhoso, como eu agradeço a vida, a Deus, a quem seja, porque eu tenho um pedaço de pão. Não é? Eu não estou passando fome. E com isso o pão atravessa séculos. Você pensa bem, o que os seres humanos sofreram para chegar ao pão e para manter o pão na mesa. Como o pão está associado à dignidade do trabalho. Não é? Como é que pode faltar trabalho? Porque aí falta o pão. Enfim, tudo, meu bem, é pretexto para pensar e para se emocionar. Porque senão, de que vale? A emoção é essencial para você viver. Então o livro também foi sendo escrito assim, meio que a partir do acaso também, de certos... Sim, mas eu devia estar preparada para isso. Eu não sou uma mulher que tem a frivolidade do texto. Eu sou uma escritora que atua o tempo integral. Portanto, pensar para mim, como eu estava dizendo, tem uma imensa naturalidade e tem consequência. Tanto que depois, não se esqueçam que eu elaboro a linguagem. Quando você trabalha a linguagem, você expurga o que não interessa. E aí você exerce realmente o sentido crítico. Porque eu estou trabalhando a linguagem. Mas, enquanto eu estou escrevendo, eu deixo vir tudo. Eu não faço expurgo. Mesmo porque eu acredito que aquilo que lhe vem tem algum mérito. Não vem à toa. Você não pode ter a vaidade de ficar limpando logo no início. Eu não faço isso. Eu deixo vir. Isso nos romances também. E depois eu vou... Porque como eu faço às vezes 5, 6, 7 versões de um mesmo texto, eu sou bastante perfeccionista, aí eu vou vendo o que é contraditório, o que é inútil, o que é uma vaidade literária, o que é aquilo que de verdade está a serviço da minha vaidade outra vez, mas que não está a serviço da grandeza do texto. O texto tem que ter, mesmo falhando, ele tem que ter um espírito de grandeza. Isto é, ele está a serviço, não está a serviço da minha pessoa, está a serviço do leitor. E mais do que do leitor, está a serviço de uma literatura, de um país chamado Brasil, de uma língua chamada portuguesa. Tudo isso eu levo em conta. Eu sou alguém que sinto que desde menininha, pelas condições de família, eu sou de família imigrante, isso me deu um sentimento apurado de Brasil, muito grande, né? E eu olhava para o meu avô, que eu perdi com 14 anos, uma coisa assim, até hoje uma figura magnífica na minha vida, que eu menciono até demais. Eu reconheço o Daniel. Aparece bastante aí no livro. Menciono demais. Mas é porque ele é um pilar. É como se ele dissesse, Nélida, eu te dei um país, eu te dei uma língua, comporte-se. Essa parte de contar história, né, ficcionalizar também a vida, tem uma presença forte na sua família também, né? Em mim, a minha pessoa. Porque
você sabe que os galegos, nós somos galegos, são grandes contadores de história. E eu me lembro quando eu fui para a Galícia com 10 anos com meus pais e meus avós, eu me dei conta, mas com muita força, talvez pela primeira vez, que o narrador, quem conta uma história, numa mesa de bar ou em torno de uma mesa familiar, ele não tem compromisso com a finitude. Ele não sabe dar ponto final ao que ele conta. Ele vai contando, vai contando. E aí o resto você que acaba. E mesmo eu não posso acabar. Nenhum de nós está autorizado a terminar uma história. Uma vez encetada uma história, ela se prolonga. E eu então percebi que aqueles povos antigos têm um registro especial da realidade, porque eles não contam só em relação àquilo que estão vendo. Eles são arrastados pela antiguidade. Tem uma antiguidade lá longe, vem longe, vão empurrando. Você já pensou ser de uma civilização, de uma cultura que foi composta com 5 ou 6 povos diferentes? Todos se encontraram naquela aldeia e criaram um homem e uma mulher nova que leva na gênese deles todas as idiosincrasias daqueles povos. Não é interessante? É impressionante isso. Então, eu sempre, desde menininha, eu percebi que eu, por ser daquela família, não é? Comia polvo, comia feijão, arroz também, mas gostava de polvo, aqueles 8 pernas extravagantes, né, arrastados no fundo do mar, que eu era alguém que tinha 2 culturas. Isso eu percebi cedo. Pro bem ou para o mal. Tinha 2 culturas. E aí comecei a conviver com essa hipótese, porque era uma hipótese, depois vi que era uma certeza. Ou seja, eu era brasileira, sou apaixonada pelo meu país, mas eu sou de origem galega, sou espanhola. Então, isso me deu uma liberdade de poder frequentar os povos antigos. Isso também me levou, como patamar, para os gregos, para os hebreus, para os etruscos, para o mundo inteiro. Então, desde menina, eu frequento os séculos como se eles fossem meus. Desde menina. Então, eu, por exemplo, me lembro que eu achava que o Atlântico, não, Espanha estava à beira do Copacabana. Aí minha mãe disse, não, minha filha, não. Para chegar um dia à Espanha, nós vamos um dia te levar à Espanha. Temos que atravessar o oceano. Eu não tinha, claro, noção do que era o Atlântico, né? Enfim, tudo isso te dá, como autora, uma liberdade ficcional extraordinária. Eu não tenho medo de inventar. Eu invento sem pudor. Sabe? E não tenho medo das consequências estéticas, se vão me condenar, se vão, enfim, jogar-me para o inferno, para o purgatório, que purgatório é uma invenção posterior do inferno. Deve-se muito a Santo Agostinho, a Santa Mônica, enfim, é fascinante a criação do conceito de purgatório. Muito bem. Então, isso, por quê? Eu tenho que agradecer os percalços que eu tive, as dificuldades que eu tive, mas, por outro lado, foram maravilhosos para a minha formação eclética de poder dizer o que eu estou dizendo. Mas estou falando demais, fale você agora. Você falou das 2 culturas, hein? Na hora da escrita mesmo, sai influente em português e em espanhol também? Você, para escrever em espanhol, sua obra ficcional, ensaios, né? Eu escrevo em português. Eu podia, num certo momento, eu poderia ter escrito em espanhol. E eu pesei o seguinte... Em termos de reconhecimento, de vantagens de ser uma escritora, até de ganhar mais, eu sabia de tudo, mas eu escolhi o português. O português é uma paixão que eu tenho. Talvez é a grande paixão da minha vida, a língua portuguesa. E eu acho uma língua deslumbrante. E depois está associada ao Brasil, depois está associada ao Machado de Assis, que é outra paixão minha. Da minha outra vida. Citação também frequente aqui no livro, né? Eu acho que o Machado... É uma presença poderosa, não só na minha vida, mas devia ser na vida de todos. Porque ele é o brasileiro, foi o brasileiro condenado ao fracasso. Tinha tudo contra ele. Negro ou mulato, como queiramos definir a questão racial, não é? Pobre, tartamudo, gago, portanto. Ele autodidata. Meu Deus! Era feinho, Machado não era bonitinho, nem belo. Ele podia ser uma bela figura de homem, mas ele não era. Ele era meio feinho. Eu adoro ele, para mim ele é lindo. O amor que eu tenho por ele embeleza, não é?
Mas, de repente, esse homem chegou, inclusive, Joaquim Nabuco, o Belo, chamava o Belo Quincas. O Belo Quincas. O Belo Quim, né? Não é Joaquim. Ele, uma certa aristocracia brasileira, de Pernambuco, né? Ele tinha tal admiração por Machado de Assis, eles eram contemporâneos, que ele chama Machado, mas que eu fiz um texto sobre isso, porque muita gente não interpreta muito bem isso. O ateniense, o Atenas, o que ele quis dizer, ele elegeu o Machado de Assis como símbolo de Atenas, ou seja, o brasileiro que alçara voo e que se associava à grande cultura helênica. Foi essa a intenção dele. Então, o próprio Joaquim Nabuco chama o Machado de Assis como de helênico, não é o Atenas. Então, esse brasileiro, né, que chegou à presidência da academia e deixou uma obra tão extraordinária que eu penso, ele não posso dizer que ele inaugura o Brasil estético, que ele não, mas ele, graças a Deus, não foi o primeiro, teve outros, mas ele acentua a identidade brasileira. Ele, de certo modo, nesse sentido, ele se apropria da herança de José de Alencar e ele tem um texto, o Instinto da Nacionalidade, que é uma beleza, é pequeno, em que ele de algum modo, descreve quem nós somos, qual é o nosso instinto, o instinto da nossa identidade brasileira. Tem um capítulo que você até comenta que certos autores são tão poderosos que como fundam uma civilização, né? Você fala Cervantes, né? Vitor Hugo e Machado. Eu ponho sempre, porque para o Brasil ele tem um papo. E agora parece que está havendo um movimento, por conta dos 180 anos de existência dele, em relação aos meninos, às crianças, não? Pobres, da periferia, em relação ao racismo, combatendo o racismo, estão se dando conta. E uma coisa que eu venho propagando há anos, e agora está vendo esse tema, de que ele é paradigmático, ele inventa uma possibilidade nova para o Brasil. Ou seja, ele sai da periferia, ele sai da gamboa, da pobreza, e se torna um intelectual extraordinário. Ele é o único, de certo modo, escritor que está no cânone internacional. Não quer dizer que o cânone seja justo, ao contrário, é bem injusto e alija todo mundo que não seja que esteja no centro, no epicentro. Periferia não importa, e nós somos periféricos. Porque o Brasil nunca se preocupou em promover a cultura brasileira. Porque, por exemplo, os portugueses, de algum modo, Mário Soares e outros presidentes, levavam nas caravanas políticas, quando visitavam os países, levavam escritores portugueses. Você já viu algum presidente brasileiro convidar alguns escritores como parte da caravana governamental que vai visitar? Nunca. Nunca se importaram. Nenhum presidente, nem os presidentes intelectuais, ninguém se importou, nem se importa. Eu acho que Brasília dá as costas as noções civilizatórias brasileiras. E como é que, já que a gente caiu nisso, como é que você vê esse momento político e cultural, né, que a gente passa? Eu acho muito difícil, mas não é de hoje. Se eu pensar que é só de hoje, é porque estávamos com grandes altitudes, estávamos no nirvana. Nós não estávamos no nirvana. Nós estávamos vivendo momentos, circunstâncias muito difíceis e o Brasil não está quebrado. Quantos milhões de desempregados nós temos? Então, é uma sucessão de fracassos. Eu acho que a presidência atual não tem noção do que é cultura para um país. Mas isso não é uma novidade. Eu, por exemplo, eu me lembro quando eu ganhei o prêmio Príncipe de Astúrias, entre outros, a parte dos prêmios, eu ganhei uma escultura do Miró. Veja que beleza esse prêmio, o prêmio Príncipe de Astúrias, é considerado um dos grandes do mundo, né? E fui o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhá-lo. Muito bem. Então, esse Miró veio me cobrar uma multa imensa. E ninguém me mandou um telegrama. Só o ministro, mas o presidente não mandou um telegrama. Eu quero dizer com isso que eles recebem, acolhem bem os jogadores que merecem, sim, mas os intelectuais são postos à margem. Não tem essa associação íntima, psíquica com quem constrói um país através da linguagem.
E você vê alguma luz no fim do túnel, algum motivo para o otimismo? Como é que você está em relação ao país? Eu sou alguém que acompanha a história, como eu falei aqui, que do século IV. Então, eu estou acostumada a ver as grandes oscilações históricas, as lacunas históricas, que em algum momento são preenchidas, depois novamente esvaziadas. Então, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter respeito pelos desvarios históricos, é uma pena, porque enquanto eles estão ocorrendo, morrem centenas de pessoas. Gerações inteiras são sacrificadas. Mas isso é uma razão de lamentos, lamento de Jeremias, não é? Tem que ter. Mas eu sei que nós vamos sair disso. Agora, como? E resgatando, não dá para resgatar. O que está perdido deve servir como lição. Mas eu quero que nós possamos afilar a nossa consciência cívica. Temos que ser cidadãos de primeira classe, não de última classe. E temos que reagir energicamente a tudo isso. Mostrar que Brasília não comanda o país. Brasília não é dona do Brasil. Agora, temos que cobrar responsabilidades pretéritas todas. Ninguém pode sair inocente dessa grande batalha cívica nossa, que sacrifica e sacrificou milhões de brasileiros. A gente falava de Machado, né, fundador da BL, né, seu primeiro presidente, e depois você se tornou a primeira mulher a presidir, né, a academia também. O que representou para você esse momento e fazer parte da academia, né? O que representa para um Eu autor? entrei na academia com muita naturalidade. Nunca tinha pleiteado e nem tinha pensado. Você conta um bastidor legal do almoço, né? Anterior à sua eleição com o Rubem Fonseca, né? Ah, ele foi lá. Tem um episódio no dia da minha legal. eleição, eu conto, ele foi lá, sem ter sido convidado, porque eu não tinha convidado ninguém, eu estava na expectativa dos resultados de uma eleição que ia começar às 4h. Ele apareceu lá em casa, carinhosíssimo, vem fazer companhia a você. Nós sempre fomos muito amigos, nos quisemos ter. Inclusive, eu servi a ele um bacalhau que ele gostava e um vinho periquita, que ele gostava na época, periquita português, não é isso? E foi muito engraçado que telefonou então a Afrânio Coutinho, que foi um grande intelectual brasileiro, né? E ele era um homem apaixonado de temperamento, e torcia por mim, era um cabo eleitoral, talvez o mais forte. Neda, ele falava assim com essa voz forte, de homem vigoroso, e você já está com o voto da Lígia Fagundes Telles? Aí eu disse, meu Deus, por que ele foi fazer essa pergunta? Para ver se ele desistia dessa inquirição, eu disse, não, mas ela está vindo. Como ela está vindo? Não, ela está vindo de São Paulo. Ela não está no Rio de Janeiro? Não, ela está vindo no ônibus. Aí ele teve um ataque. Vindo de ônibus de São Paulo. E a que horas ela chega? Ela está chegando. Nérida, preste atenção. Não foi o que eu disse? Se furar um pneu, nós perdemos a eleição. Mas ela chegou. A Lígia chegou. A Lígia foi uma grande eleitora. E votou, ela queria muito que eu entrasse na academia, ela e Jorge Amado, enfim, um grupo. Nunca me esqueço essa generosidade do Afrânio Coutinho. A vida me deu grandes pessoas e grandes amigos. E essa presidência da BL foi muito importante? Foi um marco histórico ali na instituição. Foi um marco, eu me dei conta que era um marco histórico. Não só porque eles me elegeram para a presidência do primeiro centenário, porque nós íamos celebrar o primeiro centenário, que deu uma prova de dupla confiança. Como também eu tinha que provar a eles que eu era uma mulher competente, para que tudo desse certo. E eu trabalhei muitíssimo. Eu não renovei o mandato, eu só quis 1 ano. Mas eu trabalhava 8, 10 horas por dia, mas assim sem receber nada, mas com uma paixão. Eu tenho impressão que, de algum modo, que eu resgatei algo que não me atormentava, algo que eu carregava em mim. Porque quando eu assumo a cadeira, eu assumo a academia, eu começo o meu discurso dizendo, sou brasileira recente.
como primeiro querendo dizer que eu não estaria preparada para ser escritora que eu queria ser, porque faltava em brasilidade, conhecimentos do Brasil. Ao longo do meu discurso, eu vou revertendo esse julgamento, mostrando que sim, que pelo fato de ser recente e de não ter renunciado, abjurado como os judeus e outros povos foram obrigados na Europa, eu conheci um Brasil que ninguém de 400 anos podia conhecer, porque eu vi o Brasil com um olhar novo, do cristão novo e sem ter abjurado, né? Então eu vou provando que a minha habilidade modesta, eu estou dizendo assim como por ser imigrante, de analisar o país que me deslumbra, com olhos independentes, sem vínculos mesquinhos dos 400 anos. Entendeu? É isso que eu vou sentindo. Então, nessa presidência, em que eu trabalhei de perto o coração da língua, fundei o Centro de Memórias, eu abri a academia para o povo, foi uma coisa muito importante conseguir coisas maravilhosas, livros, e muita gente me ajudou. Eu pedi assim, que financiassem, todo mundo fazia isso. Então, foi só a única coisa, e fui muito bem sucedido na parte econômica, a única coisa que eu paguei foi a festa. Porque eu acho o seguinte, quem dá festa é que paga. Não tem isso. Festa do centenário. A festa foi lindíssima. Congregou o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu trouxe presidentes da Europa, porque eu queria rastrear a gênese da língua portuguesa. Trouxe Manuel Fraga, como você viu, Antônio Guterres de Portugal e o chanceler de todos os países de língua. Foi uma coisa maravilhosa, né? Então, essa experiência me deu um alívio muito grande, a sensação de que eu cumpri um dever, que eu dei prova de que uma mulher podia corresponder à expectativa da academia, não defraudei ninguém, não precisei fugir, o que eu tinha pensado. Se der errado, eu disse, minha mãe, eu vou tomar um avião, vou desaparecer. Mas não foi preciso, não é? Tanto que queriam tanto que eu renovasse o mandato, eu não quis, não é? Então, eu apaguei, eu acho que eu deixei de ser recente. Eu ganhei 400 anos. Isso é prova de fogo ali, né? Foi. Uma prova de fogo, não é brincadeira. É para os grandes. Não é para profissional. A presidência, e sobretudo essa presidência do centenário, foi para uma mulher de 100 anos e uma mulher de 400 anos para o Brasil. E Nélida, o que você pode adiantar dos seus novos livros? Né? Porque tem um romance, né? Um livro de ensaios. Eu justamente fui para Portugal porque eu tinha um projeto antigo que eu nunca pude executar porque eu não podia, não consegui dispor de tempo, de oportunidade, de situações de passar um ano em Portugal. E aí, veja só, morreu o gravetinho e isso permitiu que eu fizesse esse projeto. E fui. Adorei, foi muito importante, foi muito sereno tudo, fiz as pesquisas que eu precisava, que eu tinha muitas já feitas na minha cabeça, porque eu já acompanho a história de Portugal há muito tempo. E, sobretudo, o que eu fiz muito lá, enquanto ia escrevendo e pesquisando, porque a pesquisa e tudo aquilo que eu pensava afetava o que eu estava escrevendo. Que você eu sou como escritora, eu sou porosa. Tudo entra pelos poros. Então, eu fui visitando paisagens físicas, geográficas, porque a paisagem contém em si sentimentos, construções, né? Psicologia. E eu associava a paisagem aos seres vivos de então. Só que eu transferia essa paisagem para os meus personagens do século XIX, porque o livro passa no século XIX, português, não é? E foi maravilhoso, as comidas, os cheiros, tudo isso afeta você. A língua portuguesa, no seu recanto mais antigo, né? Eu sempre senti que o fato de eu ter falado galego quando menina me deu uma embocadura especial para a língua portuguesa. E me deu a sensação que desde menina eu como que remava pelos rios interiores da língua portuguesa, porque era gênese da língua, né? O galaico português. É como se eu estivesse
nos primórdios da língua. Além do seu grande talento na escrita, né, todo mundo sabe também que você fala muito bem, uma grande oradora, né? Isso já é também, né? Pois é. Já é reconhecido. No outro dia em Portugal, um escritor muito bom, Walter Hugo Mãe, fez um texto que aliás, eu preciso escrever para ele, me causou um choque muito grande. Que ele disse que nunca tinha visto uma oradora. Eu fiquei tão impressionada, não sei se me fez bem, porque também não me traumatizou, porque foi tão generoso, tão bonito o que ele disse, que eu disse, meu Deus, será que é isso mesmo? E com que propósito a vida me deu isso? A experiência, a cultura, tudo isso. Eu penso muito na minha família, nos meus mortos. Quando eu ganhei o prêmio Príncipe de Astúrias, que telefonaram para minha casa e disseram assim, amanhã, às 6 da manhã, nós vamos lhe comunicar. Claro que eu sabia que eu tinha ganho. Aí, tanto que eu acordei cedo para limpar a voz, para não ter voz de sono, para poder receber a notícia oficial de que eu ganhei o prêmio, né? Mas eu fui para o computador, que eu tinha que acabar um trabalho, e depois eu comecei a botar na tela os nomes dos meus grandes mortos. Os familiares e aqueles que me ajudaram a viver, me ajudaram, me impulsionaram. Então, eu quero muito levar adiante a minha campanha de gratidão. Sempre, é o que me importa, porque eu sou uma mulher religiosa. Então, eu tenho que agradecer. Mas não sou institucionalizada em religião. Nélida Pinhon, muito obrigado, foi ótimo aqui o nosso papo. Muito obrigada. É ótimo te ver viva, vivíssima, né? Amém. Produzindo. Que gracinha. Agora muito ativa. Eu sou alguém que me comovo e não tenho medo de me comover. Podem ver que é uma lagriminha ou não, tudo bem. Este programa teve captação e edição de som de Renan Suquevicius. Se você gostou da conversa, sugiro que ouça também a entrevista com Luiz Antônio de Assis Brasil, criador da mais antiga e famosa oficina de escrita literária do país. Até a próxima, pessoal!